Bem, vamos a mais uma aula de topografia 3 e hoje vamos tratar do método do alinhamento. Bom, é importante que vocês busquem o material de apoio lá no sistema acadêmico ou então na nossa página do curso. Também é interessante que vocês acompanhem esse roteiro aqui apresentado, fazendo o exemplo, os exercícios e as atividades propostas. Bom, o método alinhamento, ele consiste em medir um ou mais pontos em um alinhamento conhecido a partir de um dos pontos desse alinhamento. A condição para emprego desse método é a existência, então, de pontos fixos, que são de referências monumentados no terreno e com suas coordenadas conhecidas. Os resultados nós vamos anotar em um croquis de campo, que deve ter todas as linhas e os pontos que são levantados. E esse método aqui, ele visa adensar uma rede de referência utilizando estação total. Bom, vamos pegar então aqui os elementos desse método do alinhamento. Inicialmente nós temos um ponto de partida, com suas coordenadas conhecidas. E nós temos também um ponto de chegada, também com coordenadas conhecidas. E aí nós vamos então determinar o alinhamento entre esses dois pontos, utilizando uma estação total e um prisma com um apoio. E vamos medir a distância entre esse ponto, no mínimo 2 vezes. Então, a distância total entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Essa distância, só para efeitos de avaliação, nós podemos calcular, porque nós temos a coordenada desses dois pontos. Então, a distância calculada entre os pontos de partida e o ponto de chegada. E agora nós vamos medir um ponto neste alinhamento. Vamos então colocar um bastão nesse ponto e vamos realizar a medida entre o ponto de partida e o novo ponto que nós queremos estabelecer. Medindo 2 vezes a distância, nós podemos então agora calcular as coordenadas desse ponto, de acordo com o roteiro de cálculo que será apresentado. Nós podemos medir tantos pontos quanto quisermos desse alinhamento da mesma forma. Então, colocamos o prisma no alinhamento e vamos medir 2 vezes essa distância. Com isso, nós podemos calcular as coordenadas desse ponto. Veja que é um método bastante simples de ser utilizado e muito eficiente. Bom, para a implantação desse método na densificação de uma rede de referência, algumas condições aqui precisam ser respeitadas. Então, nós vamos utilizar uma estação total, realizar no mínimo 2 medidas de distância, utilizar bastão com nível de bolha e apoiado, isso para evitar erros, e a diferença entre as duas medições de uma mesma distância não deve exceder aqui 10 milímetros mais 3 ppm. Então, isso é uma forma de controle entre 2 medições no mesmo ponto. Bom, assim como em todos os outros métodos, nós devemos realizar um planejamento e a confecção do croquis. A confecção do croquis do método alinhamento, ela tem esse formato aqui, ponto de partida e o ponto de chegada. Todos os pontos, já que nós estamos tratando de uma rede de referência, são materializados e no mínimo 2
medições foram realizadas em cada ponto. E aqui nós temos, então, a nossa caderneta de campo com as medições do nosso exemplo, que será calculado aqui nesse roteiro. As coordenadas do ponto de partida e as coordenadas do ponto de chegada. Nosso roteiro de cálculo, primeiro a média das distâncias, então a média simples. Vamos trazer aqui a nossa caderneta. Primeiramente, a distância total que foi medida entre o ponto A e o ponto B. Então, vamos calcular essa distância. E depois as distâncias, tantas quantas distâncias parciais foram medidas. Então, para o ponto 1 e depois para o ponto 2. Então, basta fazer a média das distâncias que foram medidas. Depois, nós temos o cálculo das projeções entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, vamos trazer aqui as coordenadas do ponto de partida e do ponto de chegada. E o cálculo das projeções, os deltas, né? Delta x é xb menos xa. E depois o delta y, yb menos ya. E por último, nós vamos já então calcularmos as coordenadas dos novos pontos. Então, essa é a nossa fórmula. A coordenada de um novo ponto é igual à coordenada do ponto de partida mais o que seria um delta entre os pontos aqui, né? Esse fator aqui nada mais é do que um delta. E agora nós vamos calcular esse delta aqui, mostrando de onde surgiu essa fórmula aqui. Então, nós temos um ponto A com coordenadas conhecidas, um ponto B com coordenadas conhecidas, o alinhamento entre eles. Nós vamos ter a distância e agora um novo ponto. Então, nós vamos formar aqui uma relação entre a distância do novo ponto e a distância entre o ponto conhecido, que é essa primeira parcela aqui. Depois nós vamos ter a segunda parcela e nós vamos fazer uma relação entre esse delta entre os dois pontos conhecidos está para o delta do novo ponto, desse novo ponto aqui, assim como essa distância entre os dois pontos conhecidos está para o novo ponto que eu quero calcular. Então, uma relação de triângulos. E com isso eu consigo determinar a coordenada do ponto, do novo ponto, tanto em x quanto em y. Então, o método de alinhamento nada mais é do que uma relação de triângulos. Então, vamos ao nosso exemplo, vamos trazer aqui os elementos, já a nossa média das distâncias, os deltas que foram calculados, coordenada do ponto de partida, e agora, então, vamos efetuar o nosso cálculo aqui para o ponto 1 e para o ponto 2, primeiramente em x, e depois em y. E por último, então, nós temos as coordenadas do nosso ponto aqui, ponto 1 e o ponto 2 que foi medido nesse alinhamento. E assim para tantos quantos pontos eu desejar medir nesse mesmo alinhamento. Bom, veja que o método do alinhamento é bastante simples, tanto de se realizar quanto de se processar. E é importante que vocês refaçam os cálculos do exemplo que foi aqui apresentado, o exercício proposto e a atividade de avaliação. O método de alinhamento, ele também pode ser resolvido através de uma planilha de cálculo, onde nós vamos digitar os dados do nosso levantamento, aqui da nossa caderneta de campo, nesta planilha. Então, vamos aqui
digitar o nome do ponto de partida, e o nosso ponto de chegada. E agora vamos digitar as coordenadas desses pontos. Então, inicialmente, do nosso ponto de partida, e depois do nosso ponto de chegada. Bom, também nós vamos colocar aqui os desvios desses pontos. Nós temos que ter uma planilha já com esses valores. E aqui nós temos as nossas distâncias. Vamos colocar aqui, inicialmente, a distância total que foi medida. E os novos pontos agora que foram medidos. Então, inicialmente, o ponto 1, a distância que foi medida. E o nosso segundo ponto, com a distância medida em campo. Bom, então, esse aqui são os dados de entrada da nossa planilha. Nós temos aqui em cima também o equipamento que foi utilizado, qual é a precisão angular e linear, os valores de controle que nós vamos utilizar nesse método, são esses valores aqui para as distâncias e o controle dos valores de coordenadas. Então, aqui são os dados que foram levantados. E agora, nessa segunda aba, aqui a aba de processamento, então aqui tem os valores do cálculo que foi efetuado nessa planilha. Então, os controles das distâncias, as coordenadas dos novos pontos, os desvios que foram propagados em função dos pontos de apoio e do método que foi utilizado, do equipamento também, e o controle para verificar se aceita ou não essa nova medição. Então, dessa forma que se processa um meta-alinhamento. Para cada alinhamento, uma planilha nova. E aqui do lado, para aqueles que desejarem, são todo o formulário que foi utilizado aqui. Então, para cada cálculo efetuado tem os valores aqui, cada um deles aqui tem os valores, as fórmulas que foram utilizadas. Então, para aqueles que desejarem verificar de que forma essa planilha foi feita, aqui nós temos então todo o formulário utilizado na nossa planilha. E com isso nós terminamos o método do alinhamento, que é um método bastante simples e bastante eficaz para adensamento de redes de referência. O método alinhamento, ele também pode ser resolvido através de uma planilha de cálculo, onde nós vamos digitar os dados do nosso levantamento, aqui da nossa caderneta de campo, nesta planilha. Então, vamos aqui digitar o nome do ponto de partida, e o nosso ponto de chegada. E agora vamos digitar as coordenadas desses pontos. Então, inicialmente, do nosso ponto de partida,
e depois do nosso ponto de chegada. Também nós vamos colocar aqui os desvios desses pontos. Nós temos que ter uma planilha já com esses valores. E aqui nós temos as nossas distâncias. Vamos colocar aqui inicialmente a distância total que foi medida. E os novos pontos agora que foram medidos. Então, inicialmente o ponto 1, a distância que foi medida. Com a distância medida em campo. Bom, então esses aqui são os dados de entrada da nossa planilha. Nós temos aqui em cima também o equipamento que foi utilizado, qual é a precisão angular e linear, os valores de controle que nós vamos utilizar nesse método, são esses valores aqui para as distâncias e o controle dos valores de coordenadas. Então, aqui são os dados que foram levantados. E agora, nessa segunda aba, aqui a aba de processamento, então aqui tem os valores do cálculo que foi efetuado nessa planilha. Então, os controles das distâncias, as coordenadas dos novos pontos, os desvios que foram propagados em função dos pontos de apoio e do método que foi utilizado, do equipamento também, e o controle para verificar se aceita ou não essa nova medição. Então, dessa forma que se processa um meta-alinhamento. Para cada alinhamento, uma planilha nova. E aqui do lado, para aqueles que desejarem, então, todo o formulário que foi utilizado aqui, então, para cada cálculo efetuado tem os valores aqui, cada um deles aqui tem os valores, as fórmulas que foram utilizadas. Então, para aqueles que desejarem verificar de que forma essa planilha foi feita, aqui nós temos, então, todo o formulário utilizado na nossa planilha. E com isso, nós terminamos o método do alinhamento, que é um método bastante simples e bastante eficaz para adensamento de redes de referência.